Olá, pessoal. Nós vamos começar hoje, o segundo bimestre. O conteúdo será atletismo, né? Esse será o esporte que nós vamos ver durante todo este período. E para dar início a este conteúdo, nós vamos ver as considerações históricas do atletismo. Na pré-história, muitos memorialistas são pessoas que estudam a memória do esporte, né? Especialistas nesse estudo histórico. Defendem que, desde o surgimento do Homo sapiens, este praticava o atletismo, já que saltar, correr ou andar eram características típicas de espécies desenvolvidas, mamíferos sobretudo, e que, acrescidas do arremessar, né, este sim, tipicamente humano, né, uma característica do ser humano, essa característica de arremessar, estão presentes desde tempos remotos, sendo a base dos movimentos utilizados na prática do referido esporte moderno. Então, esse homem pré-histórico, esse Homo sapiens, ele necessitava desses movimentos para sobreviver, né? Correr e saltar para se livrar de animais, né? E ao mesmo tempo o arremessar, né? O lançar para poder ter o alimento, né, para a sua sobrevivência. Então, esses historiadores, né, eles achavam que o atletismo tinha começado nesse período, né, do homem pré-histórico, mas há controvérsias. Na Revolução Industrial, contemporâneos, né, estudiosos contemporâneos, que acreditam em provas empíricas, né, provas mais fidedignas de que o esporte surgiu apenas após o período da Revolução Industrial na Inglaterra. Isso aí foi no período mais ou menos de 1700. Foi a partir desse momento impactante que práticas físicas passaram a ser feitas com um único intuito, justificado em si mesmo. Comparando com o homem pré-histórico, ele tinha o fim de sobrevivência. Já na Revolução Industrial, que aí a gente começa a acreditar que o atletismo realmente surgiu nesse momento, foi quando o esporte ele tinha um fim em si mesmo. O fim de realmente desenvolver o ser humano, né, nas suas potencialidades físicas, no fim de competição, né, de melhoria da saúde. Né, o esporte ele começou a ter um olhar de fim nele mesmo, e não com outros aspectos, como por exemplo do homem primitivo que fazia isso para sobrevivência. Outra tentativa de supervalorizar o atletismo moderno por meio do estabelecimento de uma origem muito remota é compará-lo aos exercícios praticados nos jogos gregos da antiguidade, a fim de aferir tradição ao evento recém-criado. Né? Coubertin, quando ele criou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, que nós estudamos na tarefa passada, ele queria dar uma ênfase maior, né, para os jogos que ele estava inventando, dizendo que ele estava remetendo aos jogos da antiga Grécia. Porém, os jogos gregos possuíam um caráter religioso de culto a vários deuses adorados por aquele povo. Consequentemente, bem distinto, né, bem diferente dos objetivos dos esportes modernos, que têm seus fins dentro do próprio campo. Quando ele diz assim, dentro do próprio campo, ele diz dentro da sua própria especificidade, possuindo métodos de controle da violência das disputas e natureza essencialmente laica, né? Diferente dos antigos jogos que não tinham regras muito claras. O que ele quer dizer com isso? Que nesses jogos da antiga Grécia, a violência ela era muito constante. Por exemplo, numa corrida, não era proibido que você empurrasse um colega que estivesse quase chegando na largada junto com você. Né? Não tinha essas regras, né, relacionadas à não violência, ao respeito ao outro atleta. Outra questão também era essa parte das regras do esporte, né? A altura das barreiras a serem saltadas, os implementos que eram lançados não eram iguais para todos os atletas, as distâncias percorridas nem sempre eram as mesmas, então não tinha assim uma organização, uma regra
né, tão disciplinar como a gente vê hoje. Então, é muito diferente. Tem as suas semelhanças? Tem, mas tem mais diferenças do que semelhanças. Na modernidade, o atletismo que está presente desde a primeira edição olímpica moderna em Atenas, em 1896, é considerado o mais clássico dos esportes, aquele que deu origem a todos os outros, pois representa quase a essência do atleta ao exigir os fundamentos mais básicos, como correr, saltar e arremessar. Se você for prestar atenção em outros esportes, você vai ver que a grande maioria deles tem ou correr, ou saltar, ou arremessar, se não as 3 características, né? Por isso que a gente considera o atletismo como esporte base. Nos tempos atuais, a primeira instituição mundial desse esporte surgiu no ano de 1912, quando 17 países decidiram ser necessária a centralização da organização de campeonatos, na definição de regras e na contagem de recordes. Atualmente, essa instituição é chamada de Federação Internacional do Atletismo, a IAAF, e conta com aproximadamente 212 países integrantes, né? Teve um aumento enorme, né? Desde 1912 até os nossos dias atuais. Agora, vocês vão copiar todas essas perguntas, essas 5 perguntinhas bem básicas, e vão responder de acordo com o conteúdo que eu passei aí nos slides anteriormente, tá certo? Como vocês já sabem o esquema, enviar para o meu privado até às 23 horas e 59 minutos. Se você quiser mais informações sobre tudo isso que eu passei, está aí a bibliografia. É só colocar lá na internet, Brasil, Ministério do Esporte, Inteligência Esportiva, Atletismo 2016. Os slides, eles estão de forma resumida nesse conteúdo aqui, PDF. Ele vai estar um pouco mais extenso, mas se você quiser ter mais informações, aí é só ir lá, tá certo? Beijos, beijos, beijos.